nunca se perguntou para que diabos serve aquele cara que fala que é arquiteto de software, aquele cara que fala que é engenheiro do software, aquele cara que fala que é analista de sistemas, mas todos eles programam igual um programador normal? Fica aí que o DevBlogueiro já vai te explicar. Bem-vindo, DevBlogueiro, eu sou o Maek Rezende. Se você não for inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa também o sininho das notificações e me segue também nas redes sociais. Dá aquela moral aqui pro teu brother. Mas então, cara, arquiteto, engenheiro e analista, cara, são todos devs? A resposta é bem simples, não. Mas também pode ser... depende. Mas falando sério agora, cara, tem uma diferença entre eles, uma diferença bem básica, mas no mercado é quase tudo a mesma coisa. Mas primeiro, vamos entender o conceito de arquitetura. O que é arquitetura? Arquitetura de software, cara, é a arte de você pegar componentes de software e combinar dentro de uma estrutura. Junto dela, você também jogar coisas como estrutura de dados, algoritmo que você vai utilizar, verificar como você vai utilizar alguns padrões de software e também zelar pelas boas práticas de programação. Se a gente fizer um paralelo junto com a construção civil, imagine que o arquiteto é o arquiteto de fato que chega e monta a estrutura da casa, ele desenha a estrutura da casa com todos os melhores padrões, com tudo que vai ser utilizado, e a gente, obviamente, nós, melhores programadores, somos os pedreiros, os caras que vão construir com base na estrutura montada pelo arquiteto. O maior problema que eu vejo disso, cara, é o seguinte: existem muitas empresas hoje em dia que elas levam essa comparação muito a sério. É tipo, eles pegam o arquiteto, colocam o arquiteto dentro de um time de arquitetura, pegam os devs, colocam em um time somente de desenvolvimento, e isso acaba gerando silos. Por exemplo, quando você trabalhar em uma consultoria, que essa prática é muito comum, vai ter o time de arquitetura e vai ter o time de desenvolvimento. Os arquitetos, eles ficam muito presos ali dentro daquele mundo de chegar a gerar estrutura e tal, e pouco tempo tem para poder ajudar os desenvolvedores. Porque, cara, a gente sabe que o arquiteto também tem que zelar pelas boas práticas. E nem todo desenvolvedor, ele tem conhecimento para você chegar e construir alguma coisa com boas práticas, sabe? Então é sempre bom ter essa sincronia com o arquiteto para não chegar e virar uma certa inimizade dentro da empresa. Mas o lado positivo nisso, cara, é que o arquiteto é o cara que vai ser responsável por criar uma arquitetura que ela seja bem extensível, que ela seja bem escalável, bem elástica, e na hora que você for desenvolver, os desenvolvedores, teoricamente, não devem ter tanto assim dificuldade na hora de criar. O arquiteto, cara, é o cara que vai ser muito responsável em fazer essa ponte entre o time de tecnologia e o time de negócios. Então, quando a gente fala de um ambiente de consultoria, cara, o arquiteto, ele é o cara que vai estar muito junto com o time de negócios e deveria também, mas normalmente não está, porque ele não tem tempo, estar junto com o time de tecnologia. Então, às vezes, leia-se quase sempre, isso pode gerar problemas na hora de você criar um software, porque muitos desenvolvedores não têm esse conhecimento, como eu falei antes, das boas práticas, e acaba gerando um sistema tão ruim que chega um momento que fica difícil de você fazê-lo crescer. Mas ter um arquiteto, cara, junto com o time de negócios, quando você está fazendo a pré-venda, cara, é muito bom, porque passa segurança pro cliente. E acima de tudo, cara, em uma empresa de produtos, como o produto é a marca registrada da empresa, ou uma das marcas registradas da empresa, o arquiteto, cara, vai trabalhar muito forte nessa questão de boas práticas, nessa questão de bons padrões, para que nós, programadores, não façamos nenhuma cagada, ou, sei lá, criemos um monstro da vida. Mas olha, eu posso dizer que eu já vi tanta coisa feita por arquiteto que, meu Deus. Mas assim, quando a gente está falando de uma empresa de produtos, o arquiteto é o cara que vai colocar a mão no código também. Diferente quando a gente fala de uma empresa de consultoria, que dificilmente o arquiteto coloca a mão no código, somente quando há falta de mão de obra da empresa para poder chegar e codificar de fato. Mas, cara, o arquiteto, nesse caso, quando a gente está falando de uma empresa que é uma empresa de produtos, ele vai ser o cara também que vai colocar a mão no código, frente quando a gente fala de uma empresa que é uma empresa de consultoria, que o cara normalmente não tem tempo para isso. A não ser que falte mão de obra para codificar alguma coisa, ou se a gente estiver falando de coisas muito complexas, que também vai ser o caso de uma empresa de produto. Porque o arquiteto ele não vai colocar a mão em código simples, sabe? Um CRUD qualquer. Tá, o que é CRUD? CRUD é um acrônimo para Create, Read, Delete e Update. Não nessa ordem, obviamente, que é criar, listar, deletar e atualizar. O listar pode ser também como consulta. Normalmente isso é a parte mais básica quando a gente fala de um sistema, porque é a parte do cadastro de alguma coisa, sabe? O cadastro de produtos, é o CRUD. Mas, acima de tudo, um arquiteto também é dev, beleza? Porque por um cara virar um arquiteto, para ele chegar ao nível de arquiteto, o conhecimento de arquiteto, ele tem que ter passado por toda a parte técnica, ter programado bastante, conhecido bastante de tecnologia, conhecido bastante
de conceitos, conhece bastante de infraestrutura para ele chegar e virar um arquiteto. Então, amigo, se você uma vez na sua vida lidar com um arquiteto que nunca passou pela parte de programação, olha... Agora, engenharia de software. O que exatamente é isso? Olha, se a gente for falar de conceitos na literatura, o engenheiro vai ser o cara responsável por especificar, manter e desenvolver sistemas. Isso está errado? Não sei, mas não é bem o que acontece na prática. A galera de agilidade, aquela galera lá que defende o manifesto ágil, normalmente vê o engenheiro de software ou defende o engenheiro de software como um cara que ele cria fluxos da empresa. Ou seja, ele vai dizer como você vai trabalhar, qual vai ser o seu fluxo de trabalho. Normalmente a gente fala isso em empresas que mantêm algum nível de maturidade em processos. Então, o engenheiro de software é aquele cara que vai entender como a empresa funciona e criar a engenharia dos processos de como ela vai operar, sabe? Se ele vai automatizar algum processo, onde tem falha de processo, esse tipo de coisa. Pensa nesse cara como um coreógrafo. Você está lá fazendo o seu fluxo de trabalho, sabe? A sua dança de trabalho, olha que coisa poética, e ele chega e te dá o próximo passo quando você não sabe. Funciona quase da mesma forma. Por outro lado, existe também um conceito surgindo com as fintechs. As fintechs são aquelas instituições de pagamento que funcionam com tecnologia. Esses caras chamam seus devs de engenheiros de software ou software engineer para aquele cara tipo eu que gosta de chegar e ter uma moralzinha no LinkedIn. Mas esses caras são os caras que vão chegar e vão ser responsáveis por projetar o sistema, projetar a arquitetura, projetar os componentes que serão utilizados. Então, o engenheiro, nesse caso, ele vai ter um papel meio de arquitetura, meio papel de DevOps, meio papel de dev também, porque ele vai ser o cara que vai projetar, construir e também dar manutenção da mesma forma que fala a literatura. Em teoria, esse é o cara que deve se diferenciar do dev normal, porque ele trabalha com softwares muito complexos. E os softwares, quando a gente fala de uma instituição de pagamento, são softwares que têm um problema de arquitetura muito forte. Então, ele é um cara que tem que ter um grande conhecimento de arquitetura, um grande conhecimento de algoritmo, um grande conhecimento de estrutura de dados, um grande conhecimento de complexidades ciclomáticas e complexidade assintótica, saber quando utilizar determinado algoritmo, saber quando utilizar determinada tecnologia. Ou seja, esse é um cara, velho, que ele tem que ter um grande conhecimento e tem que ter uma grande bagagem, porque senão acaba criando coisas que viram monstros. Mas assim, na boa, opinião minha, um dev sênior também tem que ter um conhecimento assim. Ele não precisa ter um conhecimento tão forte assim como arquiteto, mas ele tem que ter um grande conhecimento de estrutura de dados, complexidade, algoritmos, saber esse tipo de coisa, ter uma noção de arquitetura, porque um dev sênior é o cara que ele vai ser a sua referência técnica, sabe? Então, se ele não tiver um conhecimento assim, ele vai criar mais um monstro, vai criar mais um bicho de 7 cabeças que vai acontecer no mercado aí. Agora vem aquela profissão que existe já há bastante tempo, talvez desde os anos 90, 80, sei lá e tal, que é o analista de sistemas. O que de fato faz um analista de sistemas? Na teoria, o analista de sistemas é o cara responsável pela documentação do software. Ele é o cara que vai chegar e criar os diagramas, ele é o cara que vai chegar e criar todo o desenho do software junto com o arquiteto, ele é o cara que vai criar os casos de uso, levantamento de requisitos, entender o negócio junto com o analista de negócios, sabe? Ele é o cara que vai fazer de fato a documentação do software, ele é o cara que vai te entregar a documentação para você chegar e desenvolver. Isso quando a gente fala de um ambiente de consultoria, porque essa profissão é muito comum nas consultorias, porque a consultoria precisa de um cara que vai conceber o negócio, que vai passar para o analista de sistemas e vai trabalhar em conjunto com o arquiteto para poder chegar e criar a documentação para te entregar, para você apenas chegar e criar o software. Só que, cara, tem um porém nisso, né? Porque a gente sabe que no mercado não é bem assim. Como há uma falta muito grande de programadores, há uma falta muito grande de analistas de sistemas, uma falta muito grande de pessoas para chegar e trabalhar na nossa área, normalmente o programador, ele também vai chegar e fazer essa documentação e vai chegar também e criar o software. É por isso que o mercado chegou e criou aquela profissão que muita gente fala, mas, assim, para mim não faz o menor sentido, que é o analista programador. Porque, cara, na boa, ou você é um analista ou você é um programador, sabe? Se você é os dois, então você é um engenheiro. Você não é nem um programador e nem um analista. Você é um engenheiro e você tem que saber estruturar e saber montar e saber programar e saber manter. Então, bicho, você é um engenheiro. Eles só criaram esse nome aí para você chegar e ter duas funções e ser pago por apenas uma. A gente sabe que isso é muito comum no mercado, né? Tipo o desenvolvedor full stack que faz front-end, back-end e é pago por um estagiário. Olha, Dev Full Stack, eu tenho um pequeno preconceito com Dev Full Stack, porque pra mim, Dev Full Stack é igual pato. Polêmica. Mas pra mim, Dev Full Stack é pato. Ele é o cara que anda, nada e voa, mas não faz nada direito. Brincadeira, tá? Devs Full Stacks, eu amo vocês.
Sem vocês, o front-end não seria o mesmo, porque eu com front-end, ignora. Mas assim, cara, eu até entendo as empresas chegarem e criarem essa nova nomenclatura de analista programador. Por quê? Para você ser um analista, cara, você tem que saber programar, sabe? Você tem que ter um background de programação. E senão como você vai criar a documentação daquele software, como você vai chegar e criar, como aquele software vai se comunicar, se você não tem um background de programação, sabe? Você não sabe como a tecnologia funciona. Mesmo que você não seja o melhor programador do mundo, mas você tem que ter um conhecimento prévio de programação para você virar um analista. Então, cara, no que se diferencia um arquiteto, um engenheiro e um analista de um dev padrão? Porra nenhuma. Em teoria, tem uma diferença entre eles, mas a gente sabe que no mercado não é bem assim. Existe uma exceção com o arquiteto, porque o arquiteto é um dev que ele tem muita experiência. Ele é um dev que tem muito conhecimento de arquitetura, de estrutura, de tecnologia, infraestrutura. Ele é um cara que vai mais focar em conhecer as necessidades do cliente, então ele tem um conhecimento também de negócios e também tem um grande conhecimento de tecnologia. Então, como eu falei antes, ele vai servir como a ponte. Então, ele é um dev que serve de ponte entre a parte de negócios e a parte de tecnologia. Mas assim, cara, na prática, dev, engenheiro e analista são tratados como a mesma coisa no mercado. É somente uma forma diferente da empresa chegar e te conseguir contratar, te dando algumas denominações diferentes de acordo com o status que você quer ter, sabe? Ou com o que ela quer que você tenha para passar uma imagem de cool pro mercado, beleza? Porque imagina só você chegar e colocar no teu LinkedIn como desenvolvedor. Você prefere o quê? Colocar no teu LinkedIn que você é um desenvolvedor, um analista programador, ou você chegar e colocar que você é um software engineer, ou você é um engenheiro de software? Tá, e você, como que você gosta de ser chamado? Eu gosto de garoto de programa. Mas é isso aí, eu espero que eu tenha conseguido tirar essa dúvida que muita gente tem de qual é a diferença entre um programador, ou dev, ou analista, um arquiteto e um engenheiro, beleza? Eu sei que essa questão estava muito nebulosa pra galera. Então, se você gostou, não esquece de dar aquele like marotíssimo para você ajudar o teu brother aqui, o teu amigão aqui, porque só assim eu vou saber se você está gostando do conteúdo e também o YouTube vai saber se você também está gostando para poder te entregar mais, beleza? Não esquece também de compartilhar com teus amigos, tá? Manda lá no teu grupo de WhatsApp, no teu grupo de Telegram lá que você faz parte com teus amigos programadores, para ver se eles também têm essa dúvida e conseguem tirar essa dúvida comigo aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Não precisa refazer, mas segura a mão. Daqui a pouco você tá ali dançando... Né? Macarena. Né? É quase uma dança do ventre que usa as mãos, assim. Né? Daqui a pouco você invoca o Cthulhu aí e você não sabe Exatamente. o que foi.